Capítulo 301. Dominando a lei. Plano da Sumidouro de Almas. Acampamento temporário. Os golems que estavam originalmente estacionados no acampamento foram realocados para patrulhar o perímetro, com o acampamento no centro. Quanto ao acampamento em si, ele havia sido transformado em um campo de treinamento de gravidade. O chão estava coberto de padrões intrincados e misteriosos, entrecruzando-se densamente, e o ar estava cheio de leves distorções semelhantes a dobras, indicando a extrema gravidade interna. Até mesmo o Golem Supremo lutou para se mover ao entrar no acampamento. Edifícios comuns não poderiam suportar uma gravidade tão terrível, e todas as estruturas dentro do acampamento foram demolidas, deixando-o vazio. Sunan sentou-se de pernas cruzadas no centro do acampamento, com os olhos fechados, suportando a gravidade impressionante enquanto se concentrava em compreender a lei da gravidade. Quase 700 anos se passaram desde o fim da Guerra Civil dos Feiticeiros, e ele se dedicou quase inteiramente a entender a lei da gravidade. Exceto por viagens ocasionais de volta ao continente luz estelar para sintetizar recursos, ele passara a maior parte do tempo no plano da Sumidouro de Almas. Com sua dedicação incondicional ao cultivo, sua compreensão da lei da gravidade progredira a passos largos. Agora, ele havia alcançado o último obstáculo. Após um período desconhecido de dia e noite, o corpo de Sunan tremeu repentinamente, e uma estranha onda de energia irrompeu dele, espalhando-se rapidamente em todas as direções. Por onde passava, as distorções dobradas no vazio desapareciam e a intensa gravidade se esvaía. Na periferia do acampamento, as marionetes de Golem em patrulha tropeçavam, levantando-se involuntariamente do chão. Mas logo, a estranha onda de energia desapareceu, e as marionetes de Golem caíram de volta ao chão com um baque, balançando a cabeça. Sem ver ordens do centro do acampamento, retomaram suas patrulhas. No centro do acampamento, Sunan abriu os olhos, com uma expressão de alegria evidente. Finalmente, eu dominei. Após mais de 800 anos de esforço, ele finalmente conseguiu dominar a lei da gravidade. Se quisesse, poderia ascender e se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual, alcançando o reino com o qual incontáveis feiticeiros sonhavam. É claro que Sunan não tinha a intenção de fazê-lo ainda. Suas aspirações iam muito além de simplesmente se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual. Depois de um longo tempo, Sunan conseguiu acalmar sua euforia e se concentrar em sentir a lei da gravidade que agora controlava. Compreender uma lei e dominá-la eram duas coisas diferentes. O primeiro só permitia perceber e compreender a lei até certo ponto, mas não concedia a capacidade de manipular o poder da lei. No máximo, a eficácia de magias relacionadas seria aumentada. O último, no entanto, representava uma verdadeira compreensão da essência da lei, permitindo-lhe controlar o poder da lei até certo ponto. Em essência, a diferença entre Sunan e um feiticeiro espiritual verdadeiro era que ele não havia dado aquele passo final e, portanto, podia controlar uma escala relativamente menor do poder da lei. Eles estavam no mesmo nível, diferindo apenas na magnitude de seu poder. Em termos mais simples, ele estava a meio passo de se tornar um espírito verdadeiro. Feiticeiros comuns de nível 3 provavelmente não resistiriam a uma única troca contra Sunan em seu estado atual. Respirando fundo, a mente de Sunan se agitou, e a gravidade ao seu redor subitamente se intensificou, aumentando centenas de vezes em um instante. O solo do acampamento, endurecido como ferro após séculos de extrema gravidade, rachou sob a onda repentina, formando uma vasta teia de fissuras. Foi como se um punho gigante invisível tivesse atingido o avião, criando uma enorme cratera no acampamento. No momento seguinte, a gravidade semelhante à de uma montanha desapareceu e os escombros no chão pareceram perder peso, flutuando no ar. Observando isso, Sunan assentiu, satisfeito. O aumento e a diminuição da gravidade pareciam comuns, mas tinham imenso valor prático em combate. Usado com habilidade, podia impactar significativamente o resultado de uma batalha. Além disso, as aplicações da lei da gravidade não se limitavam à manipulação da gravidade.
Sunan estalou o dedo e uma onda invisível se projetou, atingindo uma colina a 1 quilômetro de distância. Um estrondo reverberou, e a colina se estilhaçou como se tivesse sido atingida por uma bala de canhão. Imediatamente depois, grandes dobras de distorção surgiram no vazio, esmagando os restos da colina em pó fino. Onda gravitacional. Distorção espacial. Essas duas aplicações da lei da gravidade eram igualmente formidáveis. Além disso, havia o ainda mais poderoso buraco negro da gravidade, mas Sunan ainda não conseguia usar essa técnica. Ele precisava do poder que viria com a ascensão ao nível de um verdadeiro feiticeiro espiritual. Depois de ascender ao nível de um verdadeiro feiticeiro espiritual e dominar ainda mais a lei da gravidade, posso usá-la como base para tentar compreender a lei da gravitação universal e até mesmo estendi-la à lei espacial e à lei temporal. Sunan exalou de alegria, cheio de uma expectativa ilimitada pelo potencial da lei da gravidade. Com a lei da gravidade dominada, o próximo passo é compreender e controlar a lei do trovão. Sunan esticou o corpo, decidindo descansar por alguns dias antes de encontrar o espaço do elemento trovão para compreender a lei do trovão. Dispensando os golems, Sunan abriu uma fissura planar, atravessou-a e desapareceu. Quando reapareceu, estava de volta ao continente luz estelar. No alto do céu, sua figura tremeluziu e ele se teletransportou instantaneamente para a torre do mago luz estelar. Depois de dominar o poder da lei, Sunan adquiriu uma nova compreensão e controle sobre as partículas de energia, o que também aprimorou suas habilidades de conjuração. Agora, com um único feitiço de teletransporte, ele podia atravessar todo o continente luz estelar. Até mesmo um único míssil mágico poderia eliminar sem esforço um feiticeiro de nível 1. O poder da lei era uma forma avançada de partículas de energia básicas, e a diferença entre ter ou não controle sobre a lei era como a diferença entre o céu e a terra em termos de manipulação de partículas de energia. De volta ao seu escritório, Sunan enviou uma mensagem. Logo, Lise chegou. Quando seus olhares se encontraram, uma centelha de excitação iluminou o olhar de Sunan. Você alcançou a cristalização de nível 3. Após remodelar seu corpo, Lise se dedicou ao cultivo. Embora sua forma fantasmagórica, 2 anos atrás, não lhe tivesse permitido avançar para o reino real, ela lhe proporcionou profundos insights sobre manipulação de partículas de energia e cultivo. Com o apoio dos recursos da Aliança Estelar, sua força disparou. Portanto, não foi surpresa que ela tivesse alcançado a cristalização de nível 3 anos antes. Eu avancei há 3 anos, mas ainda não sou tão forte quanto você. Apesar de ter dito isso, um brilho de alegria brilhou nos olhos de Lise. No entanto, após examinar Sunan por um momento, ela pareceu notar algo e hesitou. Você dominou a lei da gravidade? Sunan assentiu com um sorriso. Ao ver isso, Lise não pôde deixar de exclamar. Sua velocidade de cultivo é realmente impressionante. Mesmo depois de testemunhar os inúmeros milagres criados por Sunan, ela ainda estava maravilhada naquele momento. Em pouco mais de 800 anos, ele superou 2 obstáculos significativos. Compreender a lei e dominá-la. Era provável que ninguém em todo o multiverso tivesse alcançado um progresso tão rápido. Sunan havia superado em muitos descendentes dos verdadeiros feiticeiros espirituais. Após uma longa pausa, Lise finalmente recuperou a compostura e perguntou: quando você planeja ascender para se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual? Não há pressa. Sunan deu de ombros. Pretendo compreender outra lei do trovão. Lise não se surpreendeu com a declaração. Dado o talento excepcional de Sunan, era natural que ele seguisse o caminho de um mago espiritual verdadeiro de dupla lei. Qualquer coisa menos seria um desperdício de seu potencial. Ele já havia dominado a lei da gravidade, uma lei do sistema de regras, em pouco mais de 800 anos, então estimava-se que ele poderia compreender a lei do trovão, uma lei do sistema elemental, em cerca de 500 a 600 anos, totalizando 1400 a 500 anos para ambas. Mesmo esse tempo era insuficiente para um mago comum de 3º nível compreender e controlar uma única lei do sistema elemental.
Quanto mais testemunhavam o rápido progresso de Sun An, mais percebiam seu talento extraordinário. Era realmente desconcertante. Qual lei você pretende compreender? Perguntou Sun An de repente. Lise voltou a atenção e respondeu sem hesitar. A lei estelar. A expressão de Sun An transmitia sua compreensão. Desde a existência da união da queda estelar, todos os verdadeiros feiticeiros espirituais nascidos nela compreenderam a lei estelar. Ela se tornou o símbolo da união da queda estelar. Embora a compreensão das leis fosse um processo complexo e difícil de ser ensinado, as experiências de inúmeros predecessores dentro da união da queda estelar acumularam alguns insights que poderiam o auxiliar na compreensão da lei estelar. Para aumentar as chances de se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual, a escolha de Lise por esse caminho não foi surpreendente. Depois de trocar experiências sobre a compreensão das leis por um tempo, Sun An mudou o assunto para o desenvolvimento da Aliança Estelar. Embora Lise estivesse ocupada com seu cultivo, ela não era tão displicente quanto Sun An, que era quase como uma chefe despreocupada. Ela sempre se manteve informada sobre o progresso da Aliança Estelar e, após a indagação de Sun An, começou a explicar. Estabelecemos firmemente o controle sobre os 10 planos capturados durante a Guerra Civil dos Feiticeiros. Cada plano passou por diferentes projetos de desenvolvimento com base em suas condições únicas, sendo o programa de desenvolvimento de plantações mágicas no plano da Lua Púrpura o mais proeminente. Ele está em seus estágios finais e entrou em uma fase operacional madura. O programa de imigração no plano Shigo também está progredindo sem problemas. Até o ano 4300 do calendário da luz estelar, o plano Shigi deverá completar sua transformação inicial, e a população atingirá o nível médio dos planos humanos. Sun An assentiu, satisfeito. Assim que a transformação do plano Shigi estiver concluída, a Aliança Estelar contará com 4 planos humanos, representando 1/3 de todos os planos. Essa proporção é incomparável em todo o mundo feiticeiro. Sem dúvida, será uma vantagem significativa para o desenvolvimento da Aliança Estelar. Quantos feiticeiros temos agora? Até o mês passado, tínhamos um total de 4.864 feiticeiros. Lise fez uma pausa antes de acrescentar. De acordo com as informações que adquirimos na cidade onipresente, o pássaro de 1000 cabeças tinha aproximadamente 300 feiticeiros antes da Guerra Civil dos Feiticeiros, enquanto a Torre Blackthorn tinha mais de 6.200. Essas são estimativas aproximadas, mas ainda indicam que a Aliança Estelar já alcançou os níveis médio e superior das facções de magos de segundo nível. A proporção de feiticeiros de segundo e terceiro níveis é ligeiramente menor, mas ainda está dentro dos níveis médio e superior dos padrões de segundo nível. Sun An assentiu levemente, satisfeito com a informação. O rápido crescimento da população de feiticeiros da Aliança Estelar deveu-se principalmente à captura e transformação consecutivas de 2 planos humanos, resultando em um aumento significativo na base populacional. Isso, por sua vez, levou a um aumento repentino no número de feiticeiros. O rápido aumento na proporção de feiticeiros de segundo e terceiro níveis foi resultado do aumento do suprimento de recursos. Após Sun An atingir a cristalização de nível 3, ele não precisou mais absorver energia divina. Em vez disso, forneceu aos seus subordinados núcleos de cristal elemental sintetizados a partir de pó de cristal elemental, acelerando significativamente seu cultivo. Com amplos recursos, a velocidade de cultivo dos feiticeiros da Aliança Estelar disparou naturalmente. O número de feiticeiros de nível 2 e 3 aumentou proporcionalmente. Nesse ritmo, quando você se tornar um feiticeiro espiritual verdadeiro, a Aliança Estelar poderá saltar para o topo das facções de magos de segundo nível, substituindo a posição anterior da Torre do Espinho Negro, disse Lise com um sorriso. Sun An balançou a cabeça. Ainda não chegamos lá. Mesmo que eu consiga, a Aliança Estelar terá apenas um feiticeiro espiritual verdadeiro, o que ainda é insuficiente para desafiar um nível superior. Quando você também se tornar um feiticeiro espiritual verdadeiro, estaremos em uma posição melhor.
A lei estelar pertencia às leis do sistema de regras, e sua compreensão e controle não eram muito mais fáceis do que a lei da gravidade. No entanto, uma vez que Lise compreendesse com sucesso a lei estelar, ela poderia usar o elixir da iluminação para auxiliar seu cultivo, acelerando significativamente seu progresso em comparação com os feiticeiros de nível 3 comuns. Quando chegar a hora, Sunan poderá reservar um tempo para sintetizar o poder da lei estelar para auxiliar Lise em sua compreensão, e dentro de 3 a 4 mil anos, ela poderá se tornar uma feiticeira espiritual verdadeira. Nesse ponto, a Aliança Estelar terá 2 feiticeiros espirituais verdadeiros e será considerada uma das principais facções de magos de segundo nível. Quanto a avançar ainda mais nas fileiras das grandes facções de magos, Sunan era realista quanto às limitações da Aliança Estelar. Ele sabia muito bem que seria impossível para eles igualar as décadas ou mesmo milhões de anos de desenvolvimento que essas facções haviam alcançado no multiverso. As atuais grandes facções de magos no multiverso já haviam perdurado por centenas de milhares, se não milhões, de anos. Sunan sabia que, mesmo com seus melhores esforços, seria irrealista para a Aliança Estelar alcançar essas facções em apenas alguns milhares de anos. No entanto, Sunan acreditava que, enquanto a Aliança Estelar continuasse a crescer, um dia alcançariam o status de uma grande facção de magos. Lise desconhecia os planos de Sunan e simplesmente balançou a cabeça ao ouvir suas palavras. Não posso me comparar a você. Só de conseguir avançar antes do fim da minha vida já é uma grande conquista. Sunan sorriu e contou a ela sobre o elixir da iluminação. Os olhos de Lise brilharam ao ouvir isso. Que poção! Lise ficou radiante. A poção que Sunan havia verificado pessoalmente devia ser eficaz. Com isso, o tempo que ela precisava para controlar a lei estelar seria reduzido em pelo menos metade, aumentando significativamente suas chances de se tornar uma verdadeira feiticeira espiritual antes do fim de sua vida. Como ela poderia não estar emocionada? Não é à toa que é você. Lise suspirou de admiração. Sunan sempre conseguia lhe trazer surpresas agradáveis. Sunan sorriu, mas não mencionou a síntese do poder da lei, pois sabia que Lise poderia estar tomado pela excitação. A propósito, algo significativo aconteceu no multiverso recentemente. Sunan perguntou casualmente, mas a expressão de Lise tornou-se séria. Há algo. Não faz muito tempo, a deusa da lua crescente foi morta pela Rainha Aranha, e seu reino divino e dever divino foram devorados. Sunan ficou ligeiramente surpreso. Em sua memória, a queda da deusa da lua crescente parecia ser o prelúdio da emboscada da Rainha Aranha. Os 2 eventos estavam separados por apenas um ano. Isso significava que a emboscada do feiticeiro contra a Rainha Aranha estava prestes a acontecer. Capítulo 302. Tentando ser um pardal. Na memória de Sunan, os rumores que circulavam entre os magos de alto escalão naquela época eram de que um mago havia obtido informações sobre o ferimento da Rainha Aranha e reunido um grupo de pessoas para encontrar seu esconderijo. Então, eles se uniram para emboscá-la. Naquela época, ele era apenas um mago comum. Ao contrário de agora, quando ele é o líder de uma facção de magos. Com diferentes níveis e status vem diferentes níveis de acesso à informação, levando a diferentes perspectivas sobre o mesmo evento. Por exemplo, Sunan agora acredita que a batalha entre a Rainha Aranha e a deusa da lua crescente não foi tão simples quanto parecia na superfície. A perseguição e a fuga entre os 2 seres divinos duraram dezenas de milhares de anos, e a Rainha Aranha nunca foi capaz de capturar a deusa da lua crescente. Então, como ela conseguiu de repente? Além disso, depois de ser ferida, a Rainha Aranha naturalmente procuraria um lugar escondido e seguro para se esconder. Com suas capacidades, até mesmo uma divindade vidente provavelmente teria dificuldade em localizá-la. Então, como os magos conseguiram encontrá-la? Sunan sentiu que devia haver algo suspeito acontecendo nos bastidores. Ele estava mais inclinado a acreditar que um grupo de magos havia intervindo secretamente, fazendo com que a deusa da lua crescente fosse capturada pela Rainha Aranha.
O objetivo deles era orquestrar uma batalha feroz entre os dois seres divinos e se beneficiar do caos. Foi por isso que eles puderam aparecer logo após a Rainha Aranha ser ferida. É claro que orquestrar as ações de uma divindade não era uma tarefa fácil. A emboscada dos magos contra a Rainha Aranha não saiu como planejado. Eles não apenas falharam, como também foram derrotados pela Rainha Aranha, sofrendo pesadas baixas. Foi uma demonstração vívida do ditado: você colhe o que planta. No entanto, a Rainha Aranha não se saiu muito melhor. Embora não houvesse relatos de sua morte posteriormente, ela permaneceu extremamente discreta por dezenas de milhares de anos, e Sunan raramente ouvia falar de suas atividades. Dado o amor da Rainha Aranha por matança e caos, sua discrição já dizia muito. Naquela emboscada, a Rainha Aranha repeliu seus inimigos, mas provavelmente sofreu ferimentos ainda mais graves, forçando-a a permanecer escondida por dezenas de milhares de anos. Se for esse o caso, talvez eu possa tentar ser um pardal e esperar pela minha chance. Os olhos de Sunan piscaram levemente. Graças à sua memória, ele sabia o esconderijo da Rainha Aranha e a hora exata da emboscada dos magos. Esta última pode ter mudado um pouco, mas não deve ser muito significativa. Ele poderia chegar cedo ao local da emboscada e ficar esperando a batalha começar antes de agir. Embora cobiçar o poder de uma divindade fosse extremamente arriscado, as recompensas potenciais eram tentadoras. O corpo divino, o sangue, a divindade e o poder, cada um era um tesouro incrivelmente precioso. Sem mencionar a essência divina, que era a personificação da lei, um tesouro ainda mais avançado que os cristais e os frutos da lei. Até mesmo os feiticeiros espirituais verdadeiros ansiavam por ela. Se ele pudesse obter uma essência divina, isso ajudaria muito Sunan em sua compreensão da lei. Com a oportunidade de adquirir uma essência divina, Sunan sentiu que valia a pena correr o risco. Vou me esconder e observar a situação. Se não for viável, desisto, mas se houver uma chance, tomo uma atitude. Sunan rapidamente se decidiu. Olhou para Lise e instruiu: fique de olho nos movimentos da Rainha Aranha e me informe imediatamente se houver alguma notícia. Após uma pausa, acrescentou: monitore as atividades da Torre Celestial, especialmente aquelas envolvendo feiticeiros espirituais verdadeiros. Informe-me sobre qualquer informação que você reunir. Lise ficou um pouco confuso, mas não perguntou mais nada, apenas assentindo em concordância. Após sair do escritório, Sunan saiu da torre do feiticeiro e entrou na Zona 2. Ele estava ocupado compreendendo a lei, então não prestou muita atenção ao dragão oculto, apenas vagamente ciente de seu paradeiro através da conexão entre mestre e familiar. À distância, Sunan viu o dragão oculto se aquecendo ao sol na planície. Ao redor dele, centenas de dragões gigantes estavam deitados ou em pé, cercando o dragão oculto como estrelas ao redor da lua. Logo após o início da Guerra Civil dos Feiticeiros, o programa de criação de protodracos de alto nível da Aliança Estelar entrou em um período de rápido desenvolvimento, e o número de dragões gigantes aumentou rapidamente. Atualmente, a Aliança Estelar tinha mais de 600 dragões gigantes. Entre eles, mais de 20 dragões gigantes haviam alcançado o nível de feiticeiro de segundo grau. Pode-se dizer que a Aliança Estelar agora tinha uma legião de dragões gigantes verdadeiramente formidável. A Aliança Estelar estava atualmente estabelecendo um novo jardim ecológico como local de reprodução para protodracos, expandindo seu programa de reprodução de protodracos de alto nível. As estimativas iniciais sugeriam que, dentro de 300 a 400 anos, a legião de dragões gigantes da Aliança Estelar ultrapassaria 1000, e o primeiro dragão gigante de terceiro grau nasceria. Seguindo a Legião Golem, a Ordem dos Cavaleiros do Sigilo e o Corpo de Caçadores de Bruxas, a quarta legião principal da Aliança Estelar estava tomando forma. Rugido. O dragão oculto rapidamente sentiu a chegada de Sunan, abrindo os olhos e olhando para cima. Ao ver Sunan, soltou um rugido animado.
Ele mergulhou imediatamente e desapareceu de seu local original, reaparecendo ao lado de Sun An, com sua enorme cabeça roçando carinhosamente no braço de Sun An. Sun An sorriu e afagou a cabeça do dragão oculto. Devido ao seu foco no cultivo, Sun An não tivera muito tempo para se dedicar à fusão da linhagem com o dragão oculto nos últimos 100 anos. No entanto, graças às características inatas do dragão, seu poder continuou a crescer e, com o passar do tempo, avançou a força para o nível de 2º grau. Lise me disse que agora você pode se defender contra marionetes de golem liquidificados de 2º grau, disse Sun An. Ao ouvir isso, o dragão oculto soltou um rugido baixo e lamentoso, aparentemente abatido. Sabia que seu mestre havia se tornado incrivelmente poderoso, superando-o em muito. Seu papel como familiar agora era ainda menos significativo do que o de Golem Supremo, o que o deixou desanimado. Familiares e seus mestres podiam sentir as emoções uns dos outros, e Sun An compreendeu imediatamente os sentimentos do dragão oculto. Ele afagou sua cabeça, confortando-o. A culpa é minha por negligenciá-lo enquanto se concentrava no cultivo. Não se preocupe. Arranjarei tempo para ajudá-lo a fortalecer sua linhagem e avançar para o nível de 3º grau o mais rápido possível. Afinal, o dragão oculto era o primeiro e único familiar de Sun An, e eles estavam juntos há mais de 2000 anos. Mesmo que ele não precisasse mais de um familiar, Sun An ainda nutria sentimentos profundos pelo dragão oculto. Depois que o selo planar do continente Luz Estelar foi quebrado, com a ajuda do cubo mágico, a força de Sun An ultrapassou em muito a taxa de crescimento do dragão oculto. O dragão oculto não conseguia mais acompanhar seu crescimento de poder. Especialmente depois de avançar para o nível de feiticeiro espiritual verdadeiro, a ajuda do familiar tornou-se quase insignificante. Mesmo assim, Sun An ainda estava disposto a investir tempo no cultivo do dragão oculto. Ao ver que o dragão oculto ainda estava abatido, ele sorriu e disse: "Não se subestime. Existem muitos dragões poderosos no multiverso, como os do Reino dos Dragões, cuja força rivaliza com a dos feiticeiros espirituais verdadeiros. Se você continuar a crescer, certamente poderá se igualar a eles no futuro." Ao ouvir essas palavras, o dragão oculto finalmente sentiu um leve aumento de moral. Sun An não estava exagerando totalmente. A raça dos dragões possuía um potencial imenso inerentemente, e com o apoio de Sun An e da Aliança Estelar, a taxa de crescimento do dragão oculto superou em muito a dos dragões comuns. Suas conquistas futuras eram ilimitadas. No entanto, esse potencial ilimitado era relativo aos dragões comuns. A menos que o dragão oculto encontrasse alguma oportunidade extraordinária, era altamente improvável que pudesse alcançar o ritmo de Sun An. Após 3 dias de descanso, Sun An retomou seu cultivo. Antes de avançar para o reino do verdadeiro feiticeiro espiritual, já era desafiador compreender e controlar melhor a lei da gravidade. Portanto, Sun An mudou seu foco para a lei do trovão. Ao contrário da lei da gravidade, as leis elementares, devido aos inúmeros feiticeiros que as compreenderam ao longo da história, foram extensivamente estudadas e pesquisadas. Como resultado, vários métodos foram desenvolvidos para acelerar o processo de compreensão. Entre esses métodos, o mais simples e direto, mas também um dos mais eficazes, era recorrer aos elementos e integrá-los a si mesmo. Para a lei do trovão, era possível adentrar as profundezas do espaço do elemento trovão, recorrer ao trovão para atingir a si mesmo e imergir-se na experiência do poder do trovão, aprimorando assim sua compreensão da lei do trovão. No entanto, a desvantagem desse método era o alto risco de ferimentos auto-infligidos, tornando crucial tomar medidas preventivas antecipadamente. O aspecto mais importante era aumentar a adaptabilidade ao poder do trovão. A maneira mais rápida de conseguir isso era através da transformação elemental, criando um corpo composto por elementos do trovão. Depois de passar meio mês no laboratório, Sun An concluiu o processo de transformação elemental. Com seu nível de poder atual, a transformação elemental mal proporcionou qualquer aumento perceptível de força, mas aumentou significativamente sua adaptabilidade ao poder do trovão.
Além disso, Sunan também criou uma grande quantidade de poções de cura especializadas para neutralizar os danos causados pelo poder do trovão. Idealmente, para minimizar os danos causados pelo poder do trovão, era melhor consumir poções de resistência a elementos. No entanto, para compreender completamente a lei do trovão, era essencial suportar toda a força do trovão, e consumir poções de resistência a elementos dificultaria esse processo. Portanto, Sunan não teve escolha a não ser aumentar sua adaptabilidade ao poder do trovão e encontrar maneiras de se recuperar rapidamente dos ferimentos. Depois de fazer todos os preparativos necessários, Sunan finalmente entrou no plano do elemento trovão. Bum! Relâmpagos brilhantes rasgaram o céu, assemelhando-se a um dragão de luz dançando entre as nuvens. Mesmo a grande distância, a aura avassaladora era palpável. Sunan pairava nas nuvens, concentrando-se no ambiente ao redor. O plano do elemento trovão era composto por inúmeros espaços do elemento trovão, e cada vez que um entrava, o destino era aleatório e imprevisível. O espaço do elemento trovão em que Sunan entrou desta vez era único. Não havia terra, oceano ou céu, plantas ou areia, apenas uma extensão infinita de nuvens de tempestade. Olhando para cima, o céu estava envolto em névoa, com relâmpagos brilhando em seu interior. No meio das nuvens, uma luz roxa tremeluzia e, dentro da névoa, um dragão parecia planar. Cada centímetro daquele lugar estava saturado com a densa energia do elemento trovão. Tenho muita sorte, pensou Sunan consigo mesmo. Este era o espaço do elemento trovão com a maior densidade elementar que ele havia encontrado até então. Era um lugar ideal para compreender a lei do trovão. Depois de se firmar, Sunan voou em direção às profundezas do espaço elementar. Ao longo do caminho, inúmeros espíritos elementares e golems elementares saltaram das nuvens, investindo contra Sunan com intenção assassina, apenas para serem rapidamente esmagados por ele. Espíritos elementares e golems comuns não representavam ameaça para um feiticeiro de nível 3 como Sunan, que já havia conquistado o controle inicial sobre o poder da lei. Somente os anciões golem elementais poderiam lhe causar problemas. À medida que se aprofundava, Sunan calculou que havia alcançado a área central do espaço elemental e finalmente parou. Indo mais longe, ele poderia encontrar um Senhor Supremo Elemental. Embora tivesse dominado a lei da gravidade, ainda poderia escapar caso encontrasse um Senhor Supremo Elemental. No entanto, como estava ali para cultivar, não queria criar problemas desnecessários para si mesmo. Compreender a lei na borda da área central era suficiente. Sunan então recuperou mais de 100 marionetes de nível feiticeiro do cubo mágico e as posicionou ao seu redor como guardas. O processo de cultivo que se aproximava provavelmente atrairia muitos golems elementais e até mesmo anciões golem elementais, e esses convidados indesejados seriam tratados pelas marionetes. Para esta operação, Sunan havia preparado especificamente 2 golems supremos, os únicos 2 em toda a Aliança Estelar. Após tomar todas as providências necessárias, Sunan pegou a madeira atratora de trovões, removeu a matriz de ocultação e a segurou em sua mão. Como o nome sugere, a madeira atratora de trovões atrai trovões. Quase no mesmo instante em que Sunan removeu a matriz de ocultação, uma aura avassaladora se fixou na madeira atratora de trovões em sua mão. No instante seguinte, o relâmpago brilhante e robusto desceu do céu, atingindo Sunan e a madeira atratora de trovões em sua mão com o estrondo retumbante. A madeira atratora de trovões era imune a danos causados por trovões e permaneceu ilesa, mas o corpo de Sunan tremeu levemente, e densos arcos elétricos rastejaram por seu corpo como pequenas cobras, absorvendo toda a força do raio. E isso era apenas o começo. Como se um interruptor tivesse sido acionado, após o primeiro raio, mais raios emergiram das nuvens, atingindo Sunan implacavelmente. Em um instante, Sunan foi envolvido por um denso raio, transformando-se em uma bola de luz ofuscante. Dentro da bola de luz, Sunan franziu as sobrancelhas, suportando os ataques de raios, enquanto simultaneamente absorvia o poder da lei do trovão, iniciando oficialmente seu cultivo. Bum! Os trovões contínuos tingiam as nuvens ao redor de um azul escuro deslumbrante.
Os trovões ferozes e pulsantes duraram um dia inteiro, após o qual uma figura repentinamente rompeu as nuvens e voou vários quilômetros, escapando do ataque estrondoso. Suspenso nas nuvens, Sun An exalou e sorriu amargamente. O poder do trovão na área central era incrivelmente formidável, e quase cada raio continha um indício do poder da lei. Até ele achava difícil resistir a tais ataques. Além disso, esse bombardeio implacável durou um dia inteiro. Naquele momento, o corpo de Sun An fumegava, e marcas de queimadura eram visíveis em sua aparência desgrenhada. Se meu corpo não tivesse passado pela transformação do elemento trovão, eu provavelmente não teria durado nem meio dia, suspirou Sun An, seguido por um vislumbre de alegria. O processo havia sido desconfortável, mas os resultados foram excelentes. Em apenas um dia, sua compreensão da lei do trovão havia melhorado significativamente, indicando a eficácia do método. Nesse ritmo, estimo que levarei de 2 a 3 décadas para compreender com sucesso a lei do trovão. Depois disso, poderei sintetizar o poder da lei para aprimorar ainda mais minha compreensão, pensou Sun An. Saindo de seu devaneio, Sun An pegou uma poção de cura e a consumiu para se recuperar dos ferimentos. Assim que seus ferimentos estavam quase curados, ele recuperou a madeira atratora do trovão e continuou a invocar o trovão. Bum! O estrondo surdo do trovão ecoou incessantemente. Capítulo 303. Joia da Gravidade e Talento da Gravidade. Após passar mais de 3 meses no espaço do elemento trovão, Sun An recebeu uma mensagem de Lise, que o levou a retornar ao continente Luz Estelar. Após o reencontro, Lise imediatamente compartilhou algumas novidades. A Torre do Relógio do Espírito Estelar implantou recentemente uma cidade flutuante. O olhar de Sun An se intensificou. Qual cidade flutuante? O plano do bosque de bambu, respondeu Lise. As cidades flutuantes das facções de magos geralmente estão localizadas em vários planos centrais. Tomando a Torre do Relógio do Espírito Estelar como exemplo, suas cidades flutuantes normalmente guardam os planos principais e os subplanos centrais dos aglomerados de planos em tempos sem guerra. Portanto, ficar de olho nesses planos é essencial para rastrear os movimentos das cidades flutuantes. O plano do bosque de bambu é um dos subplanos centrais do aglomerado do plano do pico gigante, onde a Torre do Relógio do Espírito Estelar está localizada. Qual mago espiritual verdadeiro está guardando o plano do bosque de bambu? Gant Sharp, respondeu Lise, sua cidade do sol flamejante partiu do plano da floresta de bambu há 3 dias, mas seu destino permanece desconhecido. Sun An compreendeu a situação. Ele não sabia quais magos da Torre do Relógio do Espírito Estelar estavam emboscando a Rainha Aranha, mas, naquele momento, a mobilização da cidade flutuante só podia significar que eles estavam mirando na Rainha Aranha. Os olhos de Sun An piscaram e ele disse a Lise, reúna as tropas imediatamente e reúna-se no plano das ondas. Mantenha a operação mais discreta possível. Lise ficou surpreso e perguntou, confuso, por que você está reunindo as tropas? Sun An sorriu enigmaticamente. E se eu dissesse que pretendo cometer deicídio? Você está brincando, exclamou Lise. Sun An estendeu as mãos. Ao ver isso, Lise finalmente percebeu que não estava brincando e ficou atônita, com os olhos arregalados de surpresa. Qual divindade você planeja confrontar? A Rainha Aranha. Embora Sun An agora controlasse a lei da gravidade, seu poder ainda era inferior ao de um verdadeiro mago espiritual verdadeiro. Para cometer o deicídio com sucesso, ele não poderia fazê-lo sozinho. Precisava mobilizar tropas para ter alguma chance de sucesso. Essa ação exigia a ajuda e a cooperação de Lise, então informá-la do plano detalhado com antecedência era necessário. A Rainha Aranha? Lise franziu as sobrancelhas, confusa. Ela se lembrou de Sun An mencionar que, durante o bloqueio de planos do continente Luz Estelar, a Rainha Aranha tentou interferir, apenas para ter seu plano frustrado por Sun An. Houve até um breve confronto entre eles. A rigor, Sun An e a Rainha Aranha tinham um rancor considerável. No entanto, isso por si só talvez não bastasse para Sun An considerar o suicídio.
Afinal, a Rainha Aranha era formidável e, com a absorção do papel divino da Lua Nova, seu poder havia aumentado significativamente. Agir contra ela naquele momento parecia imprudente. Se ele realmente quisesse vingança, esperar até se tornar um mago espiritual verdadeiro seria mais prudente. Percebendo a confusão de Lise, Sunan pigarreou e explicou a emboscada dos magos contra a Rainha Aranha. Ao ouvir isso, Lise ficou chocada e, após um momento de silêncio atordoado, perguntou: "Como você descobriu isso?" Era de conhecimento geral que a emboscada da Torre do Relógio do Espírito Estelar contra a Rainha Aranha era uma informação ultra secreta. Mesmo dentro da Torre do Relógio do Espírito Estelar, apenas membros de alto escalão provavelmente sabiam disso. Como Sunan obteve esse conhecimento? "Um mago me informou", respondeu Sunan calmamente. "Tenho um acordo com ele para manter sua identidade em sigilo, mas posso garantir que as informações são totalmente confiáveis." "Entendo." Apesar de suas dúvidas, Lise não questionou as palavras de Sunan. "Onde exatamente a emboscada está acontecendo?" "No abismo de sangue." Os olhos de Lise brilharam, revelando uma mistura de surpresa e expectativa. O abismo de sangue, assim como os planos elementais, era um dos planos exteriores. Sua vasta extensão era centenas de vezes maior que o continente luz estelar, mas seu ambiente era extremamente hostil, repleto de vulcões, pântanos tóxicos e florestas mortas miasmáticas. Para os seres comuns, o abismo de sangue era como um deserto venenoso, onde pereceriam instantaneamente ao entrar, com suas almas presas e devoradas pelas criaturas do abismo de sangue. Mesmo os poderosos grandes cavaleiros teriam dificuldade para sobreviver mais de um dia no abismo de sangue. Somente os vários demônios nativos do abismo de sangue poderiam prosperar lá. O abismo de sangue fervilhava de incontáveis demônios, desde os mais fracos, que um cavaleiro poderia facilmente derrotar, até os formidáveis, como o Senhor do Abismo de Sangue, capaz de desafiar divindades e magos espirituais verdadeiros. De certa forma, a população demoníaca era virtualmente imortal e interminável. Não importava quantos demônios fossem mortos, o abismo de sangue logo reabasteceria suas forças demoníacas, um ciclo sem fim. Se não fosse pela natureza caótica e conflituosa dos demônios, que se massacram constantemente, o abismo de sangue provavelmente já teria conquistado todo o multiverso há muito tempo. O ambiente hostil, os recursos escassos e os inúmeros demônios perigosos impedem a maioria dos forasteiros de se aventurar no abismo de sangue. No entanto, esse mesmo aspecto torna o abismo de sangue um dos melhores esconderijos para muitas criaturas escaparem de seus inimigos. Enquanto alguém se esconder no vasto abismo de sangue, poderá evitar ser encontrado por seus inimigos, desde que não atraia a atenção dos lordes do abismo de sangue. A Rainha Aranha, precisando urgentemente de um lugar para se esconder e se recuperar de seus ferimentos, escolheu o abismo de sangue como seu esconderijo, o que não era surpreendente. Mas o abismo de sangue é tão vasto. Como podemos identificar a localização da emboscada da Torre Celestial contra a Rainha Aranha? O local onde eles agiram não fica longe do Rio de Sangue, disse Sunan. Só precisamos procurar ao longo do rio. Lise assentiu em compreensão. A batalha entre um espírito divino e um feiticeiro espiritual verdadeiro seria, sem dúvida, notável, e com uma ideia geral da área, encontrá-los não seria difícil. Entendo. Supervisionarei pessoalmente os preparativos para a operação. Lise falou como uma expressão solene. Quando se tratava de lidar com um espírito divino, ela não podia se dar ao luxo de ser menos do que séria e cautelosa. Sunan, também envolvido em assuntos relacionados a um espírito divino, tornou-se totalmente alerta e preparado para partir em direção ao abismo de sangue para explorar o ambiente com antecedência. No entanto, antes de partirem, ainda havia alguns preparativos a serem feitos. Após dominar a lei da gravidade, ela se tornou uma de suas habilidades de combate mais poderosas, inigualável.
No entanto, considerando a escala de seu controle e manipulação do poder da lei, Sunan sentiu a necessidade de preparar alguns trunfos para compensar a lacuna de poder entre ele e os espíritos divinos e os feiticeiros espirituais verdadeiros. Antes de dominar a lei da gravidade, Sunan tinha apenas alguns trunfos. Estes incluíam suas habilidades inatas, gravuras alquímicas, ferramentas de mago e gemas gravadas. Ao atingir a cristalização de nível 3, o poder de suas 3 habilidades inatas aumentou significativamente. Entre elas, o poder da proibição absoluta disparou devido ao seu domínio da lei da gravidade. No entanto, essas 3 habilidades inatas eram eficazes contra magos de nível 3 comuns, mas não contra espíritos divinos. Mesmo com o aumento das gravuras alquímicas, que multiplicavam o poder de suas habilidades inatas por várias vezes, a ameaça aos espíritos divinos ainda era comparável a uma onda gravitacional comum. Isso destacava a enorme diferença entre o poder da lei e as técnicas comuns. É claro que isso não significava que as habilidades inatas fossem inúteis. Ao infundir a lei dominada em suas habilidades inatas e aprimorá-las, ele podia criar talentos da lei de nível superior. Mesmo no nível de feiticeiro espiritual verdadeiro, os talentos da lei continuaram sendo uma habilidade de combate formidável. Esse processo também ajudou os magos a obter uma compreensão mais profunda das leis. De fato, muitos feiticeiros espirituais verdadeiros desenvolveram rapidamente técnicas de combate relacionadas às leis por meio desse método. Quanto às ferramentas dos magos, a menos que fossem armas de nível divino, sua eficácia em batalhas envolvendo espíritos divinos ou feiticeiros espirituais verdadeiros era insignificante. As gemas gravadas enfrentavam uma situação semelhante. O princípio por trás das gemas gravadas era comprimir e concentrar vasta energia elemental em uma gema, liberando-a durante o combate para uma explosão de dano devastador. No entanto, o poder da lei era inerentemente mais avançado do que a energia elemental. Mesmo que Sunan combinasse gemas gravadas, seu poder ainda seria insignificante em comparação com o mero fio de poder da lei. Se alguém tivesse que encontrar um uso para as gemas gravadas, seria como último recurso, quando sua energia mental se esgotasse e não pudesse mais manipular o poder da lei. É claro que, se alguém estivesse realmente em uma situação tão desesperadora, a energia mental restante provavelmente ativaria apenas algumas gemas gravadas, com impacto mínimo na batalha geral. A disparidade nos níveis de energia é clara e, a menos que isso seja resolvido, a eficácia das gemas gravadas será limitada. Comparado às habilidades inatas, o aprimoramento das gemas gravadas era relativamente simples, bastava substituir a energia elemental por poder da lei. Para outros magos, essa poderia ser uma tarefa desafiadora. Afinal, infundir poder da lei suficiente em uma pequena gema para criar uma gema da lei estável era, sem dúvida, um processo altamente complexo. A fusão do poder da lei com a gema, a estabilidade da fusão e como causar dano suficiente na ativação, cada uma dessas etapas exigia inúmeras pesquisas e experimentos. Mesmo um verdadeiro feiticeiro espiritual poderia não ser capaz de descobrir. Mas para Sunan, que possuía o cubo de fusão, era muito mais simples. Se a fusão de uma unidade de poder da lei com uma gema fosse desafiadora, então reduza a quantidade de poder da lei. A dificuldade de fundir 1/100º de uma unidade de poder da lei com uma gema seria pelo menos 9/10 menor. Seguindo o mesmo processo da gema de impressão de fusão, ele primeiro criou uma versão enfraquecida da gema da gravidade e então procedeu à sua fusão. Com uma ideia clara em mente, Sunan pôs-se a trabalhar. Com base em sua experiência com gemas da impressão de fusão, ele criou com sucesso o produto final em menos de 10 dias. Espaço do elemento trovão. Em meio a nuvens de tempestade deslumbrantes, Sunan permaneceu suspenso no ar, seus dedos lançando uma gema azul escura que disparou em direção ao golem elemental ancião a 100 metros de distância como uma flecha veloz. O golem elemental ancião, composto inteiramente de luz brilhante de trovão, tinha a parte superior do corpo humanoide e a parte inferior enevoada. Exalava uma aura feroz, cercada por incontáveis arcos finos de eletricidade, semelhantes a longas cobras.
No momento em que a pedra preciosa tocou a luz do trovão em seu corpo, foi estilhaçada pelo violento clarão elétrico. No instante seguinte, uma flutuação profunda e abissal irrompeu. Uma luz negra pura surgiu no vazio, emitindo uma força de sucção aterrorizante que instantaneamente envolveu todo o golem elemental ancião. O golem elemental ancião, com um nível de poder equivalente a um feiticeiro cristalizado de terceiro nível, estava indefeso contra essa força de sucção. Depois de lutar por apenas 2 ou 3 respirações, foi puxado em direção à luz negra com um grito aterrorizado e desesperado. Ao entrar em contato com a luz negra, seu corpo maciço foi torcido e sugado para dentro da luz negra sem qualquer resistência. Pop! Um som suave ecoou, e a luz negra se dissipou. Junto com ele, o golem elemental ancião desapareceu. Nada mal. O rosto de Sun An se iluminou de alegria. O poder da pedra preciosa da lei superou suas expectativas. Aquela minúscula luz negra era semelhante a um buraco negro gravitacional em miniatura, representando uma ameaça significativa até mesmo para os verdadeiros feiticeiros espirituais. Mesmo um feiticeiro cristalizado de terceiro grau que dominasse a lei sofreria muito se fosse atingido por ela. Para um feiticeiro de terceiro grau que não a dominasse, seria uma sentença de morte instantânea. Esta é apenas a versão que consigo controlar de forma estável, garantindo que não me causará dano após a ativação. Se eu usar uma marionete de golem como transportadora e iniciar um ataque em forma de autodestruição, posso sintetizar uma pedra preciosa da lei ainda mais poderosa. Um brilho brilhou nos olhos de Sun An, e ele decidiu fabricar as 2 versões da pedra preciosa da lei. Com a pedra preciosa da lei estabelecida, o próximo é o talento da gravidade. Considerando sua iminente viagem ao abismo de sangue, Sun An decidiu não perder tempo compreendendo a lei do trovão no plano do elemento trovão. Em vez disso, ele se concentrou em aprimorar rapidamente o talento da gravidade. Afinal, era improvável que compreendesse com sucesso a lei do trovão em um curto espaço de tempo. Aprimorar o talento da gravidade seria uma maneira mais imediata de aumentar sua força de combate. Nesse sentido, Sun An já tinha algumas ideias. O aprimoramento da proibição absoluta era relativamente simples. Ao infundi-la com a lei da gravidade, a pressão do campo de força poderia ser significativamente aumentada. Em seguida, veio o metal líquido. Sun An planejava integrar a lei da gravidade a um metal líquido, transformando-o em uma arma de ondas gravitacionais substancial. As ondas gravitacionais eram originalmente sem forma e intangíveis, mas, ao usar metal líquido como transportador, podiam assumir uma forma física. Embora isso tornasse as ondas gravitacionais visíveis, seu poder seria bastante aumentado quando combinadas com metal líquido. Além disso, com o metal líquido como transportador, os ataques poderiam ser mais versáteis e flexíveis. Comparada a essas 2 vantagens, a intangibilidade das ondas gravitacionais tornou-se insignificante. Afinal, inimigos como espíritos divinos e feiticeiros espirituais verdadeiros não dependiam de seus olhos para avaliar ataques. Eles usavam seus espíritos e sentidos. O conceito de intangibilidade tinha pouco significado para tais seres. Por fim, a chuva de estrelas cadentes tinha menos compatibilidade com a lei da gravidade. Sun An só podia aumentar a aceleração gravitacional das estrelas cadentes para aumentar seu impacto. Talvez eu possa simular o processo de uma explosão de supernova formando um buraco negro em uma estrela, fazendo com que as estrelas cadentes explodam e criem buracos negros gravitacionais ao impactar o inimigo. Os olhos de Sun An brilharam de entusiasmo. Se isso pudesse ser alcançado, o poder da chuva de estrelas cadentes seria aterrorizante. Afinal, haveria milhares de estrelas, equivalente a milhares de buracos negros gravitacionais. Até mesmo um poderoso espírito divino seria obliterado por tamanha multidão de buracos negros gravitacionais. No entanto, Sun An rapidamente se acalmou. Atualmente, ele não conseguia nem manifestar um verdadeiro buraco negro gravitacional, muito menos um de grande escala.
Valia a pena pesquisar essa ideia, mas ele teria que esperar até se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual e obter uma compreensão e controle mais profundo sobre a lei da gravidade antes de implementá-la. Por enquanto, ele precisava se concentrar em aprimorar o talento da gravidade. Capítulo 304. O abismo de sangue. Um sol vermelho sangue pairava no céu como uma enorme bola de fogo, irradiando um calor escaldante, uma luz ofuscante, mas não conseguia dissipar a sombra que envolvia todo o céu. Ao longe, ondulavam cadeias de montanhas negras e recortadas, aparentemente repletas de bandos de pássaros em voo. Ventos uivantes sopravam, fazendo rochas do tamanho de nós rolarem e estalarem, enquanto tempestades de areia rodopiavam por toda parte. Sunan estava em um afloramento inclinado, contemplando a terra desolada à sua frente. Este era o abismo de sangue, o lugar mais caótico de todo o multiverso, onde massacres e combates irrompiam incessantemente. Demônios nascidos no abismo de sangue começavam sua existência matando uns aos outros, consumindo as almas de seus semelhantes como alimento para a evolução, ganhando assim maior poder. As leis aqui são realmente caóticas, murmurou Sunan enquanto se concentrava em sentir as leis planares ao seu redor. Após dominar a lei da gravidade, ele adquiriu a capacidade de perceber o poder da origem planar, as próprias leis. No momento em que pôs os pés no abismo de sangue, sentiu a força caótica e selvagem das leis. As mesmas leis planares, porém mais desordenadas, violentas e complexas do que em outros planos. Era como se inúmeras leis estivessem entrelaçadas, formando uma confusão emaranhada, e encontrar o poder de lei utilizável nesse caos não era mais fácil do que extrair seda de um casulo. Mesmo um ser divino ou um verdadeiro feiticeiro espiritual teria sua força de combate reduzida em 2 ou 3 vezes aqui, suspirou Sunan. Não é de se admirar que ninguém ousasse se aventurar no abismo de sangue. Apenas alguns seres divinos de tendência maligna, como a Rainha Aranha, recrutariam demônios do abismo de sangue como unificadores de orações. Saindo de seus pensamentos, Sunan escolheu uma direção aleatória e voou sem rumo pelo deserto. O abismo de sangue era uma coleção de caos, onde coincidências e acidentes ocorriam e terminavam. O caos ali não se limitava à natureza indisciplinada dos demônios, mas também se estendia ao clima, ao tempo e ao ambiente do plano. O terreno ali estava em constante mudança, sem pontos de referência fixos, tornando os mapas irrelevantes. Sem um guia demoníaco, encontrar um local específico no abismo de sangue dependia apenas da sorte. O objetivo atual de Sunan era encontrar um guia. Cluck! De repente, um grito agudo ecoou à distância. Sunan focou o olhar e viu vários monstros ferozes voando em sua direção. Eram criaturas que, à primeira vista, pareciam pássaros, mas, ao olhar mais de perto, pareciam o híbrido de abutres e humanos, com corpos musculosos e grandes asas cinzentas. Eles tinham cabeças de abutre e pescoços longos e grossos. Demônios com cabeça de águia, Sunan reconheceu imediatamente esse tipo de demônio. Demônios com cabeça de águia eram demônios de nível inferior, comumente encontrados no abismo de sangue. Sunan balançou a cabeça levemente, sentindo-se decepcionado. Demônios de nível inferior não eram parceiros de comunicação ideais, a menos que fossem domados por demônios de nível superior para servir como servos. A maioria dos demônios de nível inferior tinha mentes focadas exclusivamente em matar e se alimentar, mais bestiais do que as próprias feras. O poder de combate dos demônios com cabeça de águia era apenas ligeiramente superior ao de um aprendiz de feiticeiro de segundo nível. Sunan nem precisou usar magias. Com um simples estalar de dedos, lançou um raio que fez as cabeças de 3 demônios com cabeça de águia explodirem. Os cadáveres sem cabeça oscilaram no ar antes de despencar no chão. Sem olhar para os cadáveres, Sunan continuou voando para frente enquanto expande a sua percepção espiritual em busca de sinais de vida nas proximidades. Após dominar a lei da gravidade, Sunan descobriu que sua percepção espiritual havia se tornado muito mais aguçada e abrangia um espectro mais amplo.
Anteriormente, quando projetava sua percepção espiritual, sentia como se estivesse caindo na água, encontrando maior resistência à medida que avançava. Mas agora, sua percepção espiritual parecia viajar pelo ar, estendendo-se por grandes distâncias. Sunan supôs que seu domínio das leis e sua compreensão mais profunda da origem planar haviam reduzido a rejeição do plano à sua presença. Com sua força mental atual, ele podia cobrir uma área de 400 a 500 quilômetros, localizando formas de vida com precisão e avaliando aproximadamente seus níveis de poder com base em suas assinaturas energéticas. Se for esse o caso, quando eu alcançar uma compreensão mais profunda das leis, serei capaz de sentir a força vital de todo o plano com um simples pensamento? Questionou-se Sunan. Essa especulação não era totalmente infundada. Embora não tivesse clareza sobre o caminho específico para progredir após se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual, ouvira vagamente que poderia estar relacionado à vontade do plano. A vontade do plano podia ser considerada um núcleo e um mestre do plano, controlando tudo dentro dele. Sondar em busca de forças vitais era uma tarefa trivial para a vontade do plano. Se ele pudesse controlar a vontade do plano, talvez com um simples pensamento, poderia tirar a vida de qualquer ser a milhares de quilômetros de distância. Mas essa era uma possibilidade distante. Por enquanto, seu objetivo principal era progredir para se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual. Balançando a cabeça, Sunan clareou seus pensamentos e continuou sua jornada. Em pouco tempo, ele encontrou seu alvo. No vasto deserto, dois grupos de demônios travavam uma batalha feroz. Um lado era composto por mais de 30 monstros meio humanos, meio cavalos. Essas criaturas tinham corpos robustos de cavalo, além de braços e rostos humanos doentios. A parte superior do corpo era pálida e exudava pus, com chifres grossos saindo da testa. Usavam uma armadura completa e intrincada, e tufos de pelos curtos e duros saíam das aberturas da armadura. Exalavam uma aura feroz e agressiva, fazendo-os parecer formidáveis. Demônios encapuzados, Sunan arqueou as sobrancelhas. Demônios encapuzados nasceram para o combate, mesmo entre os demônios guerreiros, eram famosos por suas tendências berserker. Demônios encapuzados tipicamente possuíam a destreza de combate de cavaleiros lendários, tornando-os uma força de cavalaria pesada favorita para muitos lordes demônios. Seus oponentes, por outro lado, eram um grupo de mais de 100 demônios de vários tipos. Com um olhar, Sunan reconheceu vários tipos de demônios, incluindo demônios macacos, demônios touro, demônios espectrais e demônios caveira. O que o surpreendeu foi que a líder daquele grupo era uma súcubo. Ela estava bem no fundo do campo de batalha, com suas enormes asas negras de morcego dobradas, escondendo a parte superior do corpo como se estivesse se protegendo do sol, deixando apenas seu rosto sedutor e belo exposto. Suas curvas graciosas de cintura e costas eram particularmente atraentes, e suas coxas expostas eram roliças e lisas, sua pele impecável, sem uma única mancha. Uma ponta de cauda vermelho fogo, semelhante a um chicote, projetava-se sob suas asas, agarrando-se à parte interna de sua coxa, acentuando ainda mais sua pele de porcelana. Em sua mão, ela segurava um chicote vermelho. Com um movimento de pulso, chamas negras irromperam do chicote, acompanhadas por um som ensurdecedor enquanto cortava o ar, atingindo instantaneamente um demônio encouraçado próximo, fazendo-o uivar de agonia. Apesar de o lado das súcubos ter mais homens, sua força individual era muito inferior à dos demônios encouraçados. Com o passar do tempo, eles não conseguiram evitar cair em desvantagem. Sunan observou por um tempo, até que os demônios do lado da súcubo sofreram pesadas baixas e foram quase completamente massacrados. Só então ele abandonou sua invisibilidade e se revelou. O súbito aparecimento de uma pessoa assustou ambos os lados. Antes que pudessem reagir, uma luz prateada ofuscante brilhou e atravessou as cabeças de todos os demônios encapuzados em um instante. Em apenas um momento, mais de 20 demônios encapuzados caíram no chão sem fazer barulho, transformando-se em cadáveres. Essa cena deixou os demônios sobreviventes atordoados e congelados no lugar.
Depois de um tempo, os demônios sobreviventes saíram do torpor e começaram a gritar e uivar. Um demônio macaco até olhou para Sunan, seus olhos cheios de malícia, como se estivesse ansioso para agir. Sunan notou isso, mas apenas sorriu, divertida, sem surpresa. Não era segredo que demônios eram inerentemente caóticos, e eles deveriam saber o quão aterrorizante era para alguém matar sem esforço mais de 20 demônios encouraçados de ferro. Desafiar tal ser era semelhante a buscar a autodestruição. No entanto, mesmo com esse conhecimento, eles não conseguiam suprimir sua sede de sangue inata e seu desejo de lutar. Felizmente, entre os demônios sobreviventes, ainda havia um com resquício de racionalidade. Snap! A súcubo estalou seu chicote no ar. Silêncio! Ordenou em voz alta. Os demônios inquietos imediatamente se acalmaram e olharam para a súcubo com olhos temerosos. Sunan assentiu em aprovação. Essa foi a razão pela qual ele escolheu ajudar a súcubo. Embora ela não fosse uma demônio de alto escalão no abismo de sangue, era uma excelente comunicadora. As súcubos não eram conhecidas por suas proezas em combate. Em vez disso, dependiam de agradar e seduzir demônios de alto escalão para sobreviver no abismo de sangue. Consequentemente, as súcubos não eram a favor de massacres sem sentido. Preferiam usar sua beleza e charme requintados para seduzir e induzir seus alvos à morte. Comparadas a outros demônios cujas mentes estavam focadas exclusivamente em matar, as súcubos eram, sem dúvida, guias mais adequadas. Sunan imaginou que esses demônios provavelmente pertenciam à facção de um poderoso Lorde Demônio. A força vital da súcubo diante dele não era particularmente forte, e a única razão pela qual ela conseguia suprimir esses demônios e incutir medo neles era devido à autoridade concedida por um Lorde Demônio. Depois de acalmar seus subordinados, a súcubo rapidamente substituiu sua expressão severa por um sorriso coquete, com os olhos brilhando enquanto olhava para Sunan. Obrigada pela ajuda, maga. Há algo que possamos fazer para recompensá-la. As súcubos eram mestres da manipulação mental e da ilusão, e sua percepção era muito mais aguçada do que a de demônios de baixo escalão. Desde o momento em que viu Sunan pela primeira vez, ela sentiu a aura única que pertencia aos magos. Mesmo no sangrento abismo de sangue, onde a matança é desenfreada, os magos são um dos grupos que não podem ser facilmente provocados. Quem sabe quais forças impulsionam os magos que se aventuram no abismo de sangue, sem falar no fato de que os próprios magos possuem um poder formidável. Mesmo um poderoso Lorde Demônio não ousaria provocar um mago sem um bom motivo, especialmente quando seus interesses estão em jogo. Preciso chegar ao rio de sangue e preciso de um guia. Sunan abriu a porta, revelando suas intenções. Com sua força, ele não precisava negociar com a súcubo. É fácil, a súcubo piscou para ele. Estamos indo na direção do rio de sangue, e o mago pode viajar conosco. Sunan não se comoveu com o fascínio da súcubo e, com um movimento de pulso, um pequeno cristal de alma apareceu em sua palma. A beleza deslumbrante do cristal e a rica aura de almas capturaram instantaneamente a atenção de todos os demônios. Os olhos dos demônios de nível inferior brilhavam com ganância evidente, seus corpos se contraíam de antecipação. Se não fosse pela supressão da súcubo, eles teriam corrido para roubá-lo. Este é o seu pagamento por me guiar, declarou Sunan. Embora fosse apenas um pequeno cristal de alma, ainda era uma recompensa valiosa para demônios de nível médio a baixo. No entanto, a súcubo não demonstrou nenhum sinal de surpresa. Seus olhos, em vez disso, brilharam com um brilho sutil. Os magos são conhecidos por sua estrita adesão ao princípio da troca equivalente. A feiticeira diante dela não ofereceria um cristal da alma como pagamento sem esperar algo em troca, e provavelmente seria uma condição difícil. Como esperado, Sunan falou em tom calmo. Vamos assinar um contrato da alma. Sunan não era tolo o suficiente para confiar nas palavras de um demônio, mesmo que fosse uma súcubo que parecia entender a situação. Ele permaneceu vigilante, incerto se esta súcubo poderia levá-lo ao território de um Lorde Demônio Supremo ou de um demônio poderoso, onde seria uma presa fácil.
Para garantir, assinar um contrato da alma era a melhor opção. Sob o olhar intenso de Sun An, a Sucubun rapidamente recuperou a compostura, rindo coquete. Claro, faremos o que a feiticeira desejar. As duas rapidamente assinaram um contrato da alma, com a Sucubo concordando em guiar Sun An até o rio de sangue sem nenhuma ação prejudicial a ele. Em troca, a Sucubun receberia um cristal da alma como pagamento. Após a assinatura do contrato, a atmosfera relaxou. Sem demora, o grupo de demônios partiu em sua jornada. A Sucubo aproximou-se de Sun An, com seu corpo macio encostado nele, e um aroma forte e sedutor o envolveu. O que traz o mago ao rio de sangue? Perguntou ela. A expressão de Sun An permaneceu inalterada. Para passear. O rosto da Sucubo congelou, seus lábios se contraíram. O rio de sangue não era um lugar comum. Era um encontro de incontáveis espíritos malévolos, e suas águas tinham um efeito corrosivo na carne e uma natureza devoradora de almas. Nem mesmo os demônios ousavam se aventurar muito perto do rio de sangue. Só alguém excêntrico iria lá para passear. Era claro que o mago não estava sendo totalmente sincero. Percebendo que Sun An não iria se aprofundar, a Sucubo sabiamente se absteve de mais perguntas. Em vez disso, ela o envolveu em uma conversa descontraída, permitindo que Sun An indiretamente perguntasse sobre a situação recente no abismo de sangue e expandisse seu conhecimento. O tempo voou enquanto conversavam. O caminho do grupo serpenteava para a esquerda e para a direita, às vezes fazendo curvas fechadas de 90 graus. Logicamente, esta era uma vasta planície, com algumas montanhas e poços, mas esses obstáculos não deveriam exigir uma rota tão sinuosa. No entanto, esta era a maneira única como as criaturas nativas do abismo de sangue navegavam. O caos do abismo de sangue concedia às suas criaturas nativas, incluindo demônios, a capacidade de sentir a direção. Esta era uma habilidade que os forasteiros não possuíam. Todos os anos, numerosos forasteiros se aventuravam no abismo de sangue sem orientação local, apenas para se perderem na natureza selvagem, eventualmente morrendo de fome e sede. Mesmo com suprimentos e água em abundância, eles sucumbiam à exaustão devido aos ataques implacáveis dos demônios. Entre esses forasteiros, havia até magos poderosos. Depois de viajar por cerca de 10 horas pelo deserto escaldante e desolado, mudando constantemente de direção, Sun An finalmente chegou ao seu destino. Sob o céu sombrio, o rio de sangue serpenteava pela vastidão, como um corte na vasta extensão, suas águas carmesim fluindo continuamente, inalteradas por séculos. Inúmeros fantasmas flutuavam e afundavam nas ondas, com suas bocas abertas em gritos silenciosos e penetrantes, apenas para serem engolidos pela próxima onda. Aquele é o rio de sangue, sussurrou a Sucubo, seus olhos refletindo apreensão e medo enquanto contemplava as águas vermelho-sangue. Capítulo 305. A teia abissal. O rio de sangue serpenteava e se ramificava, com numerosos afluentes que se dizia atravessarem todo o abismo de sangue. A mais de 1000 metros do rio, Sun An ainda sentia a aura avassaladora e sinistra do sangue. Não é de se admirar que haja tantos espíritos malévolos no rio de sangue, comentou Sun An, contemplando as águas carmesim com admiração. A densa aura sinistra era tão potente que almas comuns que caíssem no rio provavelmente se transformariam em espíritos malévolos em pouco tempo. Bem, então, feiticeiro, nos despedimos. A Sucubo sorriu para Sun An e, vendo seu sutil aceno, não se demorou, virando-se para partir com os demônios. Sun An se elevou no ar, rumo ao rio de sangue. Ao se aproximar do rio, os espectros ao redor pareciam sentir suas presas, avançando como lobos famintos. Eles soltaram uivos estridentes e penetrantes e estenderam suas mãos em forma de garras, freneticamente. Mas no instante seguinte, uma força gravitacional invisível desceu, e os espectros que haviam se lançado para frente foram repentinamente arremessados de volta para o rio como se tivessem sido atingidos por uma palma gigante invisível. Eles lutaram freneticamente, mas não conseguiram se libertar da força opressiva.
Até mesmo a superfície do rio, antes turbulenta, tornou-se estranhamente calma, quase côncava, em forte contraste com as águas turbulentas mais distantes. Sunan assentiu, satisfeita. A manipulação da gravidade, infundida com o poder da lei, foi eficaz até mesmo contra os espíritos malévolos incorpóreos. Com um pensamento, Sunan liberou a pressão gravitacional e alcançou seu anel espacial, recuperando uma pedra preciosa. Ele então estendeu a mão em direção ao vazio, e inúmeras runas douradas intrincadas apareceram, entrelaçadas para formar uma matriz mágica que envolvia a pedra preciosa. A jovem feiticeira toma a iniciativa, usando seu conhecimento de manipulação da gravidade e matrizes mágicas para capturar os espíritos malévolos. A pedra preciosa brilhou intensamente, e os espíritos libertos, rosnando e arranhando, foram instantaneamente atraídos para ela como se por uma força invisível, desaparecendo na pedra. Uma luz prateada emergiu do centro da pedra preciosa, expandindo-se, por fim, envolvendo-a inteira em um magnífico tom prateado. Um cristal da alma foi então criado. Sunan recuperou a pedra preciosa e a examinou, descobrindo que o cristal da alma havia atingido o nível mais alto possível para alguém feito de almas comuns. Para criar um cristal da alma de nível superior, seriam necessárias as almas de seres lendários ou até mesmo de feiticeiros. O rio de sangue possuía um suprimento infinito de almas, tornando-o uma fonte ideal para a criação de cristais de alma. O único problema era que os cristais de alma produzidos a partir das almas do rio de sangue carregavam a mácula do abismo de sangue, exigindo purificação antes do uso. O custo da purificação era quase equivalente à compra de um cristal de alma do mesmo nível. Os benefícios de usar almas do rio de sangue para criar cristais de alma eram anulados pelos custos de purificação. No entanto, isso não era um problema para Sunan. A síntese do cubo mágico poderia resolver perfeitamente o problema da purificação a custo zero. No futuro, se eu precisar de mais cristais de alma, posso vir aqui para um suprimento ao direito, pensou Sunan, deixando temporariamente de lado a ideia de criar cristais de alma. Ele começou a procurar ao longo do rio de sangue. Sunan não sabia a hora exata da emboscada da torre do relógio da luz estelar contra a Rainha Aranha, mas sabia que era iminente. Usar uma marionete de feiticeiro cristalizado de nível 3 para a busca teria sido ideal, já que marionetes eram imunes a ataques mentais e espirituais, neutralizando os espíritos malévolos do rio de sangue. No entanto, Sunan temia que a torre do relógio da luz estelar ou a Rainha Aranha pudessem detectar a marionete, levando a complicações desnecessárias, então abandonou a ideia e conduziu a busca sozinho. Embora fosse um método mais lento, era a opção mais confiável nas circunstâncias. Afinal, seus alvos eram um deus e um feiticeiro espiritual verdadeiro, e não se podia ser cauteloso demais ao mirar em seres tão poderosos. Sunan ocultou sua energia e aura, lançando um feitiço avançado de invisibilidade sobre si mesmo, e rapidamente procurou ao longo do rio de sangue. O abismo de sangue era vasto, e o rio de sangue, que se estendia por toda a sua extensão, parecia infinito com seus numerosos afluentes. Mesmo com a velocidade de um feiticeiro cristalizado de nível 3, era impossível percorrer todos os rios principais e tributários em menos de meio ano. Por mais de 10 dias, Sunan não obteve sucesso. No momento em que considerava se infiltrar em uma cidade demoníaca para coletar informações e descobrir quaisquer anormalidades recentes ao longo do rio de sangue, ele finalmente sentiu uma poderosa e robusta onda de energia à distância. Era uma energia com a qual ele estava familiarizado, semelhante à fornalha elemental simplificada da Torre do Mago da Luz Estelar, mas em uma escala muito maior. Finalmente chegaram. Os olhos de Sunan brilharam, suprimindo sua excitação enquanto ele acelerava em direção à fonte da onda de energia. Em um piscar de olhos, ele percorreu uma distância de mais de 100 quilômetros. O monótono rio carmesim em sua visão finalmente mostrou algumas mudanças. No rio de sangue, repleto de incontáveis espíritos malévolos, uma zona de vácuo com um raio de 20 a 30 quilômetros surgiu de repente, desprovida de qualquer espírito.
Todos os espíritos malignos pareciam ter visto algo aterrorizante, empurrando e apertando desesperadamente para escapar da zona de vácuo. Seus corpos estavam quase sobrepostos, pressionados uns contra os outros, com os olhos arregalados de medo, fitando o céu. No céu escuro e sombrio, um enorme vórtice prateado havia se formado de alguma forma. Uma majestosa cidade flutuante emergia lentamente do vórtice prateado. Era uma cidade gigantesca composta por inúmeros edifícios de alturas e formas variadas. Não havia muralha externa, e o contorno da arquitetura da cidade era claramente visível. Na base da cidade, um pico de montanha invertido apontava para baixo, sustentando a cidade enquanto ela pairava no céu. A característica mais marcante ainda era o orbe de luz semelhante ao sol no centro da cidade, irradiando halos dourados em todas as direções, formando um brilho circular que envolvia toda a cidade. Cidade do Sol Brilhante. O olhar de Sun An se intensificou ligeiramente. As cidades flutuantes dos magos espirituais verdadeiros frequentemente refletiam o estilo único de seus donos. Geralmente, era possível identificar o dono de uma cidade flutuante apenas pela sua aparência. Por exemplo, a cidade resplandecente, que pertencia a Gant Sharp, um dos membros do parlamento da Torre do Relógio do Espírito Estelar. Atrás da cidade resplandecente, centenas de torres dos magos e incontáveis picos dos caçadores seguiam de perto. Os picos dos caçadores eram criações bélicas únicas da Torre do Relógio do Espírito Estelar. Que espetáculo grandioso, maravilhou-se Sun An. Mas, pensando melhor, fazia sentido. Afinal, a Torre do Relógio do Espírito Estelar estava lidando com a Rainha Aranha desta vez, e todo cuidado era pouco. Nesse momento, a expressão de Sun An mudou e ele se virou para olhar através do rio de sangue. Seu olhar foi além da fina névoa verde que cobria a área, repleta de rachaduras entrecruzadas, onde chamas e gases tóxicos irrompiam no céu. Ele se concentrou no extremo distante, a vários quilômetros de distância, onde as rochas e a terra haviam desaparecido, substituídas por um vazio negro incrivelmente profundo. Incontáveis teias de aranha se entrelaçavam para formar uma teia de aranha incrivelmente enorme, flutuando no vazio. No centro da teia, uma fortaleza em forma de aranha agachava-se silenciosamente, com seus 8 membros apoiados nas sedas, sustentando o corpo pesado sem qualquer sinal de afundamento. A fortaleza era feita inteiramente de aço, exalando um brilho metálico e frio. Teia abissal. A expressão de Sun An tornou-se solene. A teia abissal era o reino divino da Rainha Aranha. A fortaleza em forma de aranha, empoleirada na teia, era o palácio da Rainha Aranha. Segundo a lenda, a Rainha Aranha frequentemente manobrava sua fortaleza de aranhas ao longo da teia, como uma aranha de verdade patrulhando seu território. Qualquer criatura que ousasse entrar em seu palácio sem sua permissão seria presa pela teia pegajosa de aranha, perdendo sua força e eventualmente perecendo. Tanto os feitiços de voo quanto de teletransporte tornaram-se ineficazes dentro do alcance da teia. No momento em que Sunblaze City apareceu, a Rainha Aranha percebeu que eles a estavam mirando e, sem hesitar, revelou-se e convocou seu reino divino. À medida que a teia abissal invadia rapidamente o abismo de sangue, o ambiente ao redor começou a se transformar, gradualmente se transformando na teia e se espalhando em direção a Sunblaze City. VRRR. Um estranho zumbido emanou do orbe de luz semelhante ao sol acima de Sunblaze City, e um halo brilhante rompeu do orbe, espalhando-se em todas as direções. Ao entrar em contato com o halo, a invasão da teia abissal parou e até começou a recuar, recuando vários quilômetros antes de a retirada ser interrompida. Luz da essência estelar, os olhos de Sun An brilharam. Sendo a força mágica com maior número de registros de extermínio de deuses no multiverso, a Torre do Relógio do Espírito Estelar naturalmente possuía muitas técnicas secretas para lidar com seres divinos. A luz da essência estelar era uma delas. Ela podia enfraquecer o poder do reino divino, reduzindo os benefícios que proporcionava aos seres divinos e aos unificadores de orações, aumentando significativamente as chances de sucesso no extermínio de deuses.
Embora escolher o abismo de sangue como esconderijo pudesse reduzir significativamente as chances de ser descoberto por inimigos, também tinha uma desvantagem. Dentro das leis caóticas do abismo de sangue, o poder do reino divino seria enfraquecido. A supressão dupla do abismo de sangue e da luz da essência estelar, sem dúvida, reduziu o poder da teia abissal ao seu estado mais fraco da história. Rugido. A cidade flutuante no céu começou a se mover, como uma fera colossal, rugindo enquanto voava em direção à teia abissal. Uma camada de luz, adornada com inúmeras runas douradas, espalhou-se, banhando as torres dos magos e os picos dos caçadores ao redor com um tênue brilho dourado. Em um instante, pareceu que uma gigantesca rede dourada havia surgido no céu, intrincada e magnífica. A cidade flutuante, além de possuir formidável poder de combate, também podia conceder aprimoramentos aos seus construtos bélicos afiliados, aumentando significativamente a capacidade de combate do exército. Essa era a razão pela qual a cidade flutuante era considerada a criação alquímica mais poderosa do mundo dos feiticeiros. À medida que o exército de feiticeiros avançava, a teia abissal também se agitava. Incontáveis aranhas surgiam de todos os cantos da teia. Nem todas eram aranhas de verdade. Muitas eram demônios que assumiam essa forma. O motivo era que, dentro da teia abissal, as aranhas recebiam tratamento preferencial. Demônios que se transformavam em aranhas ganhavam um certo aumento de força. Nesse momento, a terra devastada, que estava semi-fundida com a teia abissal, também gerou regras semelhantes. Um enxame interminável de aranhas emergiu da teia como um maremoto, aparentemente sem limites. O surpreendente oceano de aranhas avançava implacavelmente, seus membros batendo ritmicamente no chão, criando um som de tat-tat-tat-tat, como se anunciasse o início de um grande banquete. Incontáveis marionetes de golem também saíram correndo da cidade do sol flamejante e das torres dos feiticeiros, avançando com um ímpeto feroz. Ambos os lados colidiram como torrentes, irrompendo instantaneamente em um combate feroz. Ao mesmo tempo, as torres dos feiticeiros no céu também entraram em ação. Milhares de torres de canhões de encantamento liberaram simultaneamente uma luz dourada deslumbrante, cobrindo o céu e chovendo sobre a horda de aranhas. Por onde a luz dourada passava, as aranhas nem tiveram tempo de gritar antes de se vaporizar instantaneamente. Após uma rodada de fogo concentrado, a outrora densa horda de aranhas subitamente se abriu em grandes brechas. No entanto, mais aranhas avançaram rapidamente, preenchendo o vazio e avançando destemidamente em direção às torres de feiticeiros. Zzz. As torres de canhões de encantamento alternaram para o modo de tiro livre, e raios dourados de luz cortaram o ar, atingindo com precisão oceanos de aranhas. Mesmo as torres de canhões de encantamento das pequenas torres de feiticeiros não eram algo que essas unificadoras de orações de aranha de 4 anéis de nível lendário pudessem suportar. As torres de canhões de encantamento das torres de feiticeiros de tamanho médio eram ainda mais poderosas e, com um único movimento de luz dourada, centenas de aranhas foram instantaneamente reduzidas a cinzas. SSSSS. Um chiado agudo soou de repente. Uma aranha gigantesca, tão grande quanto uma montanha, avançou à distância, derrubando aranhas e golems em seu caminho, explodindo-os em uma névoa de sangue. Elas avançaram rapidamente em direção ao pico do caçador e às torres dos feiticeiros, erguendo duas pernas assustadoramente afiadas para atacar de cima. Comparadas a outras aranhas unificadoras de orações, essas aranhas gigantescas eram evidentemente mais formidáveis. Cada uma delas possuía a força de um feiticeiro. Os tiros de canhão do pico do caçador e das torres dos feiticeiros só conseguiam deixar para trás feridas do tamanho de bacias nessas aranhas gigantes, que eram insignificantes considerando seu tamanho enorme. Com a participação das aranhas gigantes, a lateral da torre do relógio do espírito estelar foi instantaneamente suprimida. Ignorando as aranhas gigantes, Sunblaze City liderou sobre 10 das maiores torres de feiticeiros e aventurou-se nas profundezas da teia abissal, em direção ao Palácio das Aranhas em seu centro.
De repente, incontáveis silhuetas escuras surgiram ao redor. Eram criaturas fétidas, parecidas com lama. Elas estendiam 8 tentáculos poderosos, e seus corpos estavam incrustados com olhos carmesim, emitindo uma forte aura maligna. Demônios de cera. Os unificadores de oração de elite da Teia Abissal. No mundo das divindades, os unificadores de oração faziam parte do reino divino. Uma vez que o reino divino fosse destruído, todos os unificadores de oração seriam aniquilados sem deixar vestígios. Por outro lado, a morte dos unificadores de oração enfraqueceria o reino divino. Quanto mais unificadores de oração perecessem, mais severamente o reino divino seria enfraquecido, e a força da divindade seria correspondentemente afetada. Diante dos demônios de cera que avançavam de todas as direções, as torres feiticeiras que cercavam a cidade do sol flamejante finalmente responderam, liberando raios pulsantes. Inúmeros raios se entrelaçaram, formando uma teia mortal que desintegrou os demônios de cera que se aproximavam, sem deixar nada para trás. Zumbido. A cidade do sol flamejante, protegida pelas torres feiticeiras, também entrou em ação. O orbe de luz solar acima da cidade flutuante brilhou repentinamente com uma luz ofuscante. No